Eu gostaria de começar por vos perguntar se vocês tivessem que responder a esta questão, como é que vocês se movem no espaço. Rapidamente chegariam, enfim, a esta ideia de que nós nos movemos em 3 direções independentes, para a frente e para trás, para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo. Okay? Então, nós temos estas 3 direções, estas 3 dimensões espaciais e temos também a dimensão tempo. E aquilo que nós sabemos é que, independentemente de como é que nós nos movemos no espaço, nós vamos sempre avançando no tempo. Ou seja, o ser humano está implantado na dimensão não só espacial, nós estamos aqui neste lugar e não estamos em Roma, e estamos também neste momento histórico e momento específico do vosso ciclo vital. No entanto, o nosso tempo é extremamente curto, não é? A nossa vida dura, enfim, se a esperança média de vida já está nos 80 e tal, cerca de 30 mil dias. A nossa vida é extremamente curta. Os psicólogos do desenvolvimento, durante sobretudo o século XX, dividiram o ciclo vital em fases, em transições, em ciclos, e que estas fases seriam pautadas, ou seja, marcadas por aquilo que nós chamamos marcos. Marcos normativos. Um marco normativo pode ser cultural, como por exemplo a entrada na escola ou a idade da reforma, mas também biológicos. Marcos biológicos seriam, sei lá, a primeira menstruação nas meninas. Mas também temos marcos idiosincráticos, que são específicos e que, de certa maneira, são off-time, ou seja, não deveriam acontecer naquela altura. Por exemplo, como falecer um pai, uma criança pequena, ou o casamento aos 100, na nossa cultura, pelo menos, não é? Estes momentos críticos, estes marcos, também têm sido designados de crise, e vocês veem aqui o conceito crise na língua chinesa é composto por 2 ideogramas, isto toda a gente sabe. Um significa perigo e outro significa momento culminante, que pode ser um momento também de oportunidade. Por isso, desde cedo, esta noção de que os nossos marcos, os nossos períodos de transição podem ser aquele momento onde eu vou pôr a minha vida, o meu desenvolvimento em perigo, ou pelo contrário, é aquele momento onde eu posso desenvolver mais, crescer e otimizar. Bem, então outras investigadoras, como a Neil Garten e a Laura Carstensen, introduziram o conceito do relógio biológico e do relógio cultural, e falaram do termo de readiness. Eu estou pronto ou não para isto quando estou de frente deste acontecimento e deste marco? Então isso seria qualquer coisa a tempo, on time, e o que não é, está off time, e seria obviamente um contratempo. Ela também fala da desincronia, do desajuste entre onde eu estou biologicamente e o que é socialmente requerido para um determinado momento no nosso ciclo vital. Ok, então o que é isso do contratempo? O contratempo, ou setback, é algo que está off-time, é algo que é idiosincrático, ou seja, que não é esperado, nem biologicamente nem culturalmente. É também uma coisa imprevista, uma coisa que é desconfortável, é um obstáculo e que vai criar contrariedade. Em termos de saúde mental e até da terapia, que nós estamos à espera de progresso, um contratempo levaria àquilo que é o inverso do progresso e da mudança, que é, no fundo, a inversão desta curva, e isto obviamente vai criar frustração e até, enfim, alguma inércia, alguma pouca vontade de continuar nesse processo. Ok, então vou-vos apresentar, é a primeira vez que apresento isto na vida, embora é um modelo que eu gosto muito, é de um senhor chamado Roger Gold, que tem uma teoria nos anos 80, é uma teoria de fases do desenvolvimento, em que ele junta um aspecto que é extremamente interessante, que é nós não só mudamos ao longo do ciclo vital através de fases, mas mudamos a nossa
a concepção de tempo, o sentido de tempo vai mudando com cada fase. Então ali na cápsula temporal seria mais ou menos a infância e a adolescência, em que nós sentimos que o futuro é uma fantasia, não é? Só existe o presente e possivelmente vocês têm, eu tenho esta recordação da, sei lá, a tarde em casa da avó. Que era eterna, que estávamos ali não havia tempo. Depois entramos nos 20, ali o tempo torna-se indefinido e é infinito, ou seja, eu tenho muito tempo, o tempo, enfim, nunca mais acaba. E temos aqui, seria este terceiro desenho, o tempo que torna-se mais linear e definido e com uma meta, conforme nós vamos fazendo escolhas. E nós vamos fazendo escolhas, sobretudo nos 20, em que, escolhi ir para este curso ou para fazer aquela atividade, então o tempo vai ficando definido. Ali em cima, os 30 e tais, é evidente que o Gold viveu nos anos 80, por isso, obviamente, a esperança média de vida é diferente, por isso vou tentar não falar de idade propriamente, mas o que ele disse é que começa a haver ao mesmo tempo esta noção de que temos um futuro e um passado e ao mesmo tempo o tempo perde o seu cariz linear e definido. E há esta noção de que há tantas possibilidades e eu já não consigo percorrer todas. Então ali na antepenúltima, o que acontece, entramos na meia-idade, autores como o Roger Gold, e, enfim, no século passado falava-se muito da crise da meia-idade, enfim, que neste momento é um bocadinho posto em causa. No entanto, o que acontece na meia-idade, o tempo torna-se algo muito importante porque começa a haver esta consciência da nossa mortalidade e que o tempo é um bem escasso, é uma conta bancária que é limitada, por isso eu não posso gastar ilimitadamente tempo. Eu tenho o meu tempo contado e por isso surge a necessidade de fazer grandes transformações em termos profissionais ou em termos pessoais para criar um sentido existencial mais autêntico. Muitas vezes as crises surgem deste desencontro entre aquilo que eu sonhei na adolescência e no princípio da idade adulta, os meus sonhos, e depois de repente eu tenho 40, 50 anos e dou-me conta, eu não fiz nada daquilo que eu tinha ambicionado, eu não sou nada daquilo que ambicionei, eu tenho uma vida muito mais árida do que aquilo que projetei e há esta sensação, ou é agora ou nunca, na meia-idade. Depois, este último desenho é a morte como organizador temporal. O que é que significa? Significa que há darmos-nos conta que como o tempo é escasso, não vale a pena andar tipo barata tonta, mas vamos aproveitar o tempo. E vamos aproveitar o tempo com aquilo que é fundamental e essencial, que são as relações, por exemplo, não é? E aparece, enfim, este conceito de saborear a vida. Então, este modelo, vemos estas alterações, sobretudo do que é o sentido temporal, e esta conceptualização é desenvolvida mais recentemente pela Laura Carstensen, que é uma psicóloga norte-americana e que basicamente ela vai dizer que o grande problema é quando nós vamos resistir ao relógio biológico e tentamos agarrar-nos às antigas crenças. Antigas crenças são coisas como vão sempre proteger-me, por exemplo. Ou vão sempre, enfim, fazer coisas por mim. Ou a vida é para sempre, é imortal. Então, quando nós nos damos conta destas crenças, nós efetivamente podemos mudar, se não, segundo estes autores, nós estagnamos, ficamos com ressentimento, eles deveriam ter feito, os nossos pais, por exemplo, ficamos com depressivos, eventualmente com sintomatologia da hipocondria. Então a grande questão é como é que nós desacorrentamos, ou seja, como é que nós deixamos de estar agarrados às crenças antigas e como é que nós enfim, desabrochamos. Eventualmente vocês já ouviram falar
da história do elefante acorrentado, é uma história muito queridinha. Era um elefante pequenininho, e puseram-no agarrado a uma estaca, e ele, como era pequeno, não tinha força para se libertar da estaca, e ele foi crescendo, e ficou um elefante enorme, de várias toneladas, e podia, com um leve puxãozinho, libertar-se. No entanto, nunca o fez, e ficou acorrentado à sua crença de que não tinha força suficiente para se libertar. Okay, isto é uma história que todos conhecemos e que tem a ver com como as crenças podem nos agarrar e nos limitar. Esta frase é muito bonita, é da Laura Casterson, que diz: à medida que envelhecemos, os nossos horizontes temporais tornam-se mais curtos, temos menos tempo, os nossos objetivos mudam, vemos as prioridades com mais clareza, damos menos atenção a assuntos triviais, não interessa aquela coisita com a amiga ou com a colega, estamos mais agradecidos, mais abertos à reconciliação, investimos em partes emocionalmente mais importantes da vida e a vida fica melhor, por isso somos mais felizes no dia-a-dia. E isto vem ter com outro conceito, que é o chamado paradoxo do bem-estar, que possivelmente já ouviram falar, que é, os estudos mostram que conforme vamos envelhecendo, ficamos com mais bem-estar na idade avançada, o que parece uma contradição em função das perdas e das doenças, etc. Mas isto basicamente o que quer dizer também que não é só que ficamos mais felizes, gerimos melhor as emoções, somos mais positivos, somos mais resilientes, somos menos agressivos, somos mais pró-sociais, mostra a investigação. Ok, somos mais felizes na idade avançada, significa apreciamos mais o momento, o tempo, e o tempo é extremamente precioso, sobretudo para as pessoas, não é só as mais velhas, mas as pessoas que tiveram doenças grandes sabem perfeitamente o valor do tempo. Saber o que é o mais importante, investimos naquilo que vale a pena, aprofundamos as relações e saboreamos o momento e a vida, ok? E então a OMS considera que estas qualidades das pessoas mais velhas podem ser qualidades que, se bem usadas, não vão só ajudar os mais velhos, enfim, dos nossos países que são mais velhos, que devido a vários condicionalismos não são assim tão felizes, mas pode ajudar a sociedade a superar os grandes contratempos, como a guerra, por exemplo. Ou seja, se nós usássemos os recursos das pessoas que são mais maduras e que gerem melhor as emoções. Mas para isso nós precisamos de segurança e cooperação. Ou seja, nós conseguimos transformar as coisas se sentirmos seguros e se sentirmos que há cooperação. Isto porquê? Porque em termos de neuroplasticidade nós precisamos de segurança para conseguir aprender e mudar. Então nós mudamos conectando com os outros, ou seja, o facto de estarmos aqui juntos dá-nos segurança e força. Mas também nós mudamos quando conseguimos conectar connosco próprios. E uma forma de conectar connosco próprios surge nesta história, que é uma história muito interessante, entre o Paul Baltes, que é um estudioso do desenvolvimento, e o Arthur Rubinstein, que eventualmente sabem, foi um dos grandes pianistas do século XX e que é conhecido não só por ser excepcional pianista, mas porque continuou a ser excepcional pianista até aos 80, o que é extremamente raro. Porquê? Porque aos 80, devido à motricidade fina, ser pianista é difícil. Então o Baltes foi ver um concerto, era um grande admirador e foi um concerto incrível e o Rubinstein tinha 80 e pouco. No final foi ter com o Rubinstein e perguntou como é que consegue. E o Rubinstein disse, é simples, antigamente eu tocava tudo, agora só toco algumas peças, S de SOC, seleção. Depois trabalho muito essas peças, otimização. E depois, como sei que sou mais lento, uso um contratempo, que ficou conhecido como o efeito Rubinstein. Ou seja, e basicamente o que é o modelo SOC? É um modelo de adaptação ao envelhecimento bem-sucedido. Envelhecimento bem-sucedido não é velhice bem-sucedida. Envelhecimento acontece ao longo, é coextensivo à duração da nossa vida e por isso, se nós todos ao longo da nossa vida formos fazendo SOC, ou seja, usando os contratempos a nosso favor, a nossa vida vai permitir que nos correntemos e passemos da visão linear, que é uma visão clássica em que eu, no meu desenvolvimento, vou de A para B, de uma forma previsível, para
outros modelos, porque o ser humano não está confinado a uma meta desenvolvimental pré-determinada. Nós escolhemos situações, nós mudamos as circunstâncias. E está mais que estudado que, apesar de nós não escolhermos a nossa família, a época histórica em que nascemos, etc., muitas das coisas nós podemos também, obviamente, escolher. Então, os novos modelos são modelos não lineares, que dizem nós desenvolvemos-nos ao longo do todo o ciclo vital e temos muitos percursos possíveis desenvolvimentais, e vocês podem ver neste livro Life is in the Transitions, do Fail, enfim, estas teorias. E pergunto-vos, olhem para a vossa vida, ela é linear? E a dos outros? Vocês, do ponto de partida, conseguem prever o vosso ponto de chegada? A vida não é linear. E por isso vamos abraçar a vida imprevisível, não linear e cheia de contratempos, porque não há possibilidade de viver sem contratempo, mas também cheia de oportunidades. A vida é também aquele lugar, se nós permitirmos e estivermos abertos, no fundo ao milagre, a coisas incríveis que nós nunca imaginaríamos que pudéssemos viver. E para isso é preciso confiar, até confiar na nossa regulação interna, e um aspecto da regulação interna muito interessante é nós confiamos que o nosso pé vai conseguir dar um passo, confiamos também é importante a flexibilidade interna, porque é preciso adaptar-nos, no fundo, à mudança das circunstâncias, é preciso também dar espaço ao contratempo, por vezes precisamos de dar um passo atrás e, ficar aqui neste contratempo, amadurecer. Isso pode durar um dia, pode durar um ano. E também que abracemos, no fundo, a nossa vida com aquilo que se chama hoje em dia grit, que basicamente é paixão, ao mesmo tempo com esforço, com empreendimento. E para terminarmos, mesmo na hora exata, impressionante, isto tudo para quê? Porque o bem-estar, o nosso bem-estar, o nosso florescimento pessoal, que depende dos nossos projetos, das nossas ambições, e desses projetos que eles sejam execuíveis, ou seja, que sejam passíveis de ser levados a cabo, implicam contratempos. Por isso o desafio é aprender a navegar nos contratempos de uma forma criativa. Obrigada.